31 de março de 2025, segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Segunda-feira, segundou. Que alegria nos encontrarmos. Sintam-se bem acolhidos. Vamos iniciar a nossa semana em oração, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Nada melhor, né, meus queridos, nesse tempo da Quaresma. E hoje nós vamos, em comunhão com a igreja, refletir a primeira leitura que a igreja nos propõe na sua liturgia, a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 65, versículos do 17 ao 21. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos no penúltimo capítulo do profeta Isaías, é o chamado terceiro Isaías, ou trito Isaías. Eu já disse várias vezes que os exegetas, os estudiosos bíblicos, acreditam que Isaías existiram três profetas, cada um viveu num período histórico diferente dentro da caminhada do povo de Judá, né? E o terceiro Isaías é o profeta do retorno do exílio, o povo que retorna do exílio para casa, depois de anos de prisão, 40, 50 anos de prisão na Babilônia. Quando a Babilônia enfraquece e a Pérsia assume o comando, a Pérsia libera o povo para voltar para casa, né? E o povo volta para casa, então é um momento de reconstrução, porque quando chegam na cidade de Jerusalém, no reino de Judá, encontram tudo devastado, como a Babilônia tinha deixado, né? Então é um tempo de reconstrução, um tempo de esperança, um tempo de alegria, porque é um momento do novo, uma nova vida. Tudo vai ter que ser reconstruído, né? Tudo, desde a cidade, o templo, as próprias casas das pessoas, tudo, a vida inteira vai ter que ser retomada, reconstruída, recomeçada, né? Então é nesse espírito em que o profeta, o terceiro Isaías, nos escreve. Por isso que a palavra que nos dirige hoje, né? Ontem foi o chamado Domingo da Alegria, Domingo Letare, né? E a palavra que hoje nos entrega continua nesse mesmo espírito, porque a igreja sempre acaba associando os primeiros dias da semana ferial ao domingo antecedente e os últimos dias feriais da semana ao domingo procedente, né? Então, hoje ainda estamos nesse espírito do Domingo da Alegria. Por isso que o profeta começa dizendo no versículo 17, né, desse capítulo 65, Eis que eu criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ou seja, né, o sofrimento do exílio ficou para trás. Povo de Judá, povo de Jerusalém, vida nova, olhar para frente. Meus queridos, nós estamos num tempo da Quaresma, e a Quaresma, ao se iniciar lá naquela quarta-feira de cinzas, nos traz um convite de conversão, um convite de revermos a nossa vida, a nossa história, o nosso temperamento, o nosso jeito de ser,
rever também as coisas, o jeito como nós estamos conduzindo a nossa rotina. É um tempo propício não somente para as questões morais, né, de costumes e conduta, mas também para revermos um pouquinho os nossos hábitos rotineiros. Às vezes, minha gente, nós vivemos muito mal. E eu confesso a vocês, começando por mim, que estou a falar a vocês essa palavra de hoje, refletindo, né? E esse tempo propício é um tempo para a gente refletir, porque a vida vai passando muito rápido e pode ser que a gente nem aproveite, nem deguste, nem saboreie as coisas boas que Deus ele coloca na nossa vida. Pode ser que essa vida que o mundo de hoje acaba nos levando a viver uma vida atribulada, uma vida tudo correndo, tudo uma correria, tudo um cansaço. Pode ser que nós não aproveitemos os detalhes mais importantes da vida e nós não degustemos, não saboreemos. Então, um tempo da quaresma, esse restinho de tempo da quaresma, também para a gente rever um pouquinho nossa caminhada, a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos afazeres, os sentimentos que nós temos cultivado em nossos corações ao longo dos nossos dias, porque a correria é tanta, os sonhos são tantos, os projetos são tantos, os objetivos, né, seja da vida profissional, seja da vida econômico-financeira, a nossa carreira profissional, enfim, tantas coisas, né, os nossos estudos, os compromissos diários, e nada pode nos tirar a paz. Então, olhar para frente, se planejar, se replanejar, se inventar e se reinventar, começar de novo se necessário, mas olhando adiante. Por isso que Deus está dizendo ao povo, né, olha, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória, né? Cultivemos no coração hoje, nessa segunda-feira, ao iniciarmos essa semana nova de trabalhos, de estudos, de tantos compromissos, cultivemos um coração cheio de esperança para nós nos reinventar, conduzir a nossa vida a partir de hoje, né? Olhar para trás e pegar do passado somente aquilo que nos levará a viver um presente e um futuro melhor. Não traga do passado coisas que não fazem sentido ou são desnecessárias ser revisitadas. Traga do passado aquilo que é necessário no hoje nós mudarmos para que amanhã seja melhor. Somente isso, né? Somente isso. Por isso que Deus está falando, olha, o exílio ficou para trás. Vamos nos reconstruir, vamos viver uma vida nova. É construção do templo, é construção da cidade, é uma vida nova que vai ser construída. E os desafios virão, com certeza, porque a vida não é fácil. Não nos iludamos. Tem os desafios, mas vamos caminhar, vamos caminhando, né? Por isso que Deus promete, haverá alegria, haverá exultação, né, nas coisas novas que eu vou criar. Olha só, que bonito isso, né? Deus, ele promete estar caminhando junto conosco nessa busca de nos recriarmos, de nos renovarmos. Ele está junto de nós, é o Deus da providência, que nos trará aquilo que nós tanto precisamos, como também levará aquilo que nós devemos abrir mão. Esse é Deus, esse é o Deus ao qual nós servimos, né? Então, meus queridos, essa palavra de bom ânimo nesta segunda-feira, diante da realidade desse povo que está tendo a oportunidade de viver o novo, que essa palavra também provoque em nosso coração uma alegria e que nós iniciemos esse dia, essa semana, com um coração entusiasmado, cheio de gás, de energia, para nós perseguirmos os nossos ideais, sem deixar de viver de maneira intensa os momentos mais importantes, sem deixar de curtir e apreciar as pessoas que nos são caras e importantes. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos vocês, suas famílias. Desejo uma segunda-feira fantástica, com muitas alegrias e bênçãos, e uma semana cheia de Deus. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. É uma palavra profética para mim e para você nessa segunda-feira. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.